Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos mais a um bate-papo, mais uma conversa. Poderia até falar uma conversa ao pé do fogão, expressão que a minha mãe usava tanto. Mas não sei se é uma conversa ao pé do fogão, é uma reflexão, é um sentimento, é um desabafo, é uma inquietude. Não sei explicar direito o que é, porque é em relação a esse acolhimento, né? Como acolher, né? Como é que nós vamos acolher os nossos profissionais, os nossos professores? Como é que nós vamos acolher os nossos alunos amanhã? Eu não sei vocês aí na rede de vocês, mas aqui em Santo André nós voltamos com o aluno amanhã. Então amanhã é o nosso retorno, porém é um sentimento, né, de angústia, é um sentimento de felicidade, é um sentimento muito confuso, muito confuso. Eu não sei, porque assim, se fosse pra gente pensar no umbigo, né, é fácil, mas não dá pra você pensar não dá pra pensar só em mim. Eu tenho vários professores que vão voltar sem vacina, eu tenho vários professores que passaram por dificuldades, eu tenho professores angustiados, eu tenho professores que estão muito preocupados com esse retorno. Então, assim, dentro da caixinha, poderia falar que tá tudo bem e pronto, né? Mas não é essa a realidade, não tá tudo bem. Eu sei que sem voltar não dá, eu sei que ficar sem aula também muito mais tempo também é complicado. A gente entende todas essas questões de todos os lados. Você pensando como pessoa, você não quer voltar devido à pandemia e não ter vacina para todo mundo ainda. Pensando como cidadã, pensando nas consequências de tudo isso para o nosso país, a gente sabe muito bem a preocupação que é. Mas, ao mesmo tempo, nós temos compromisso, né? A gente tem o que fazer e a gente sabe das nossas responsabilidades. Porém, sem nenhuma segurança. Não adianta falar que está seguro, que todos os protocolos que a gente vai tomar, todos os protocolos que eu sei que a gente vai ter que fazer, vai dar conta, porque não vai. Não é assim que funciona. A realidade é outra. É muito tempo sem esse acesso, sem esse encontro, né, professor e aluno, e não creio que só isso basta. Então, por isso que eu acho que é muito complicado a gente falar em segurança, que vai voltar e tá tudo bem, tá tudo seguro, mantém-se os protocolos. Eu não creio que é bem assim, não. Eu acho que o retorno é outro, a prática é outra. A fala pode até ser bonita, mas a prática é outra. E como acolher, né? Como nós vamos acolher os nossos professores? Como nós vamos acolher os nossos alunos? Às vezes a gente fica pensando assim, não, eu tenho que preparar alguma coisa para acolher meus professores, né? Para fazer uma dinâmica. Como você vai fazer um acolhimento diferente, gostoso, se você não pode nem chegar perto, né? Se você não pode nem abraçar, nem tocar, e sei lá, fica muito distante, é um sentimento muito estranho, muito estranho. Estou feliz e ao mesmo tempo angustiada. E acredito que vocês também, né, gente? Porque não é fácil, não é uma coisa simples de se resolver, não. Nós temos que pensar no outro, pensar na saúde do próximo, pensar na realidade, né, das nossas redes, da realidade da nossa sala de aula e, ao mesmo tempo, garantir essa segurança, né, garantir essa segurança para nós e para os nossos alunos. Nós fizemos, de acordo com a pesquisa que nós fizemos, muitos pais querem voltar, muitos pais vão enviar os alunos sim, né, de acordo com a legislação daqui, né, do distanciamento, os 35%, tudo bem, mas a maioria sim, respondeu que sim, que vai voltar. Então nós estamos aí com
tanto bom de alunos para voltar. Então, nós temos que pensar, né, com segurança. Como é que a gente volta com segurança? Como é que a gente volta com as crianças? Como é que a gente... Oi, para quem tá chegando. Oi, Sandra. Oi, Alê. Como que a gente volta, né, com essa segurança e como que a gente garante essa segurança também para os nossos alunos e para os nossos professores. O que não é fácil, né, de maneira alguma. Criança, eles são muito... carinhosos, né, alunos, assim, os pequeninos, né, em contato com a professora, mas assim, a gente vai voltar e um jeito muito diferente de voltar, porque as crianças já são nossos alunos há 2 anos, né, 1 ano e 4 meses, e muitas das crianças a gente não conhece pessoalmente, né, nenhum, são 1 ano e 4 meses sem contato e já são nossos da internet, entendeu? A realidade é outra, não é a mesma coisa, é diferente. E eu tenho certeza que não vai ser fácil. Não consigo pensar assim agora de falar qual seria a melhor maneira, você entende? Porque não creio, não vejo nenhuma melhor maneira de voltar sem colocar em risco as crianças, sem colocar em risco os professores, principalmente, né? A nossa preocupação da nossa escola e dos nossos alunos. Então, assim, é difícil, não é fácil, mas se faz um retorno necessário, né? Um retorno necessário. E como seria, né? Como será esse primeiro momento, esse acolhimento, essa conversa? Todos nós sabemos que é complicado, foi tempos, né? Foram meses e meses aí de preocupação. Uma coisa que era pra gente imaginou 15 dias, como eu já falei em outras lives, e essa coisa se tornou em 1 ano e 4 meses. Então, nós já estamos em maio, já passamos da metade de maio. Então, para quem imaginava só aí 15 dias, olha só o absurdo, né? Olha só a quantidade de tempo que nós passamos já. Mas a gente sabe, né, das nossas obrigações e eu acho que, assim, às vezes... A gente vê muita coisa ruim acontecendo, né? É muita negligência do governo, é muita coisa acontecendo. E a gente até pensa assim, né? Poxa, poderia ter sido diferente, poderia ter sido melhor, poderia ter sido bem pensado. Gente, poderia. Não fala que nosso Brasil é um país pobre, porque não é. Não é. O Brasil tem condições maravilhosas de ter feito tudo. Nós somos muito, isso é fato, né? O tamanho de dimensão do nosso Brasil é gigante comparando com outros países, né? Nós temos uma população gigantesca, porém dava para ter feito. É que assim, no Brasil acontece tantas coisas que se tampa, né? A visão aí desses políticos, desses nossos governantes, que eles ignoram o fato de muitas coisas, né, gente? Eles ignoram o fato de nós termos aí uma população muito carente, as desigualdades sociais sempre existiram, só que aí elas se tornaram gritantes, né? Nessa hora, muita gente que não se tinha nome, né? As pessoas perdidas dentro do nosso próprio país, perdidas dentro da nossa própria cidade, sem reconhecimento, sem nome, pessoas que até então não eram vistas e de repente essas pessoas começaram a existir. Então, assim, fizeram tanta coisa errada e aí caiu no colo, né? Caiu no colo e o nosso país teve que pensar. Porém, se nunca se pensou nisso, como é que fazia agora com as distribuições, com a parte do social, com a parte do governo, que é a obrigação dele, porque nós pagamos imposto e pagamos muito, de ajudar, de auxiliar quem realmente estava precisando, porque é para isso que a gente paga imposto. A gente não paga imposto para ninguém colocar dinheiro em mala, em cueca, não. A gente paga imposto para auxiliar o próximo, para que o nosso país ande, para que o nosso país caminhe. E aí, na hora da necessidade, roubam até vacina, roubam os cilindros, roubam oxigênio, aqui roubam tudo, gente. Aqui é uma coisa muito complicada.
Mas a gente tem que pensar no macro, sim, mas a gente tem que colocar o pé no chão e pensar nas nossas realidades, né? Como é que a gente vai lidar com essas coisas dentro da nossa sala de aula agora? Como é que a gente vai trazer isso para nossa realidade? Como é que eu vou trabalhar isso com o meu aluno? Como é que eu vou acolher o meu aluno? Como é que eu vou acolher o meu professor? Nosso país é um país tão diferenciado, que tem escola que não parou em nenhum momento. Tem escola que tá fechada desde quando começou. A minha, uma. Eu saí da escola dia 20 de março de 2020. Dia 20 de março de 2020. E com alunos, tá? E tô voltando agora. Com alunos, no caso, amanhã, né? Com alunos amanhã. Por que que eu tô falando isso? Porque eu, né? Nós fomos trabalhar já presencialmente, remotamente, entrega de material. A gente está indo na escola, né? A parte da gestão, o pessoal da secretaria não parou, não teve isso. O que parou foi a presença dos alunos lá na escola, né? A presença física. Porque desde o dia 20 de março do ano passado, não, porque a gente teve todas aquelas emendas de feriados, né, antecipação de recesso, antecipação disso, daquilo. Então, assim, nós tivemos um período aí meio de diferenciado aí, de tanto feriado, de tanta coisa que ele antecipou. E aí nós começamos a trabalhar com alunos. Então, assim, nós não paramos de trabalhar nem um segundo, gente. Nem um segundo. E quem aí sabe, quem aí tá trabalhando também, né? Quem aí é professor que tá aí sabe muito bem como que foi trabalhar online. Você parou de ter seu espaço, você deixou de ter seu horário cedo. Por exemplo, se você entra na escola 1 da tarde, você tem a parte da manhã todinha para você cuidar da sua casa, cuidar do seu almoço, cuidar dos seus filhos, ter a sua vida. Aí você ia para a escola para trabalhar, você entende? Aí você estava na escola, você estava lá presencialmente da 1 até as 5h30, que é o horário de trabalho. Terminava, a criança ia embora, você ia para sua casa. Acabou. Você tinha o seu particular. Desde o ano passado, isso não existe mais na vida do professor. Isso simplesmente deixou de existir. E também deixou de existir para os pais, né? Enquanto as crianças estavam lá na escola, eles estavam tranquilos em casa, né? Às vezes trabalhando, aí é o momento que ele pega para ele para fazer as coisas, né? Para trabalhar, para fazer alguma coisa, para sair, para ir comprar alguma coisa enquanto a criança está na escola, né? Para ser mais ágil, mais rápido, não precisar de levar. Então, assim, nós deixamos de ter a nossa vida privada, particular, e ela nós abrimos, né, a porta da nossa casa. Realmente a casa é sua. E todos entraram e sentaram, puxaram a cadeira, sentaram e estão até agora. Não houve nenhum momento de separação, você entende? Assim, de tranquilidade, de paz. Não teve, não adianta, não teve. Não por falta de vontade, porque com isso, o que acabou acontecendo? Muitos professores adoeceram, muitos professores ficaram incomodados com essa nova realidade, né? Não estavam habituados a isso, de ter a privacidade assim tão escancarada, você entende? Tão dividida. Isso foi muito complicado, muito difícil. Não foi fácil. E agora voltamos. Amanhã a gente volta com alunos. Não volta todos. Continuamos teletrabalho, continuamos as aulas online. Vamos ter a aula presencial, vamos continuar com as aulas online, ou seja, não vai parar. Não, ainda vamos nos reorganizarmos para esse novo retorno aí no presencial e no online. O ensino híbrido da melhor maneira possível, ele tem que se fazer presente nesse momento, né? Onde que tudo tem que ser trabalhado, né? Amarrado entre o presencial e o em casa, né? O aluno não estando ao vivo com o professor. Mas é o que tem. É o que tem para hoje, é o que tem para agora.
E é assim que a gente vai, é assim que a gente vai caminhar. É dar um passo por dia, é dar um passo de cada vez. Não tem como a gente querer avançar 2 casas, nós vamos avançar apenas uma. Subir apenas um degrauzinho, pensar nele, realizar tudo que a gente pode com maior segurança, confiando e tentando nos manter saudáveis mentalmente, saudáveis também fisicamente, para que a gente possa dar conta da nossa responsabilidade e assim, nos cuidarmos, porque não é fácil, não é fácil. Eu, para quem me conhece, sabe muito bem que eu já falei várias vezes também isso, eu não sou uma pessoa negativa, eu não sou uma pessoa que fica resmungando e reclamando, nunca fui assim e não vai ser agora. Eu sempre acreditei no copo meio cheio. Para mim, o copo tá sempre meio cheio. Então, assim, se eu não tô bem com alguma coisa, eu tenho que saber a causa e buscar essa causa e eliminar essa causa e buscar a minha felicidade. Não sou de ficar acreditando muito na coisa negativa. Eu prefiro acreditar no positivo. Não só para mim, mas como um todo, para todo mundo. Eu tento ver só o lado bom, porque o lado ruim a gente sabe que existe, nem por isso eu preciso ficar falando dele, né? Alimentando ele. Então eu prefiro alimentar os meus 2 lobos, né, que a gente tem dentro da gente. Eu prefiro alimentar o meu lobo bom 1000 vezes do que o meu lado lobo mau. Então este meu olhar para a vida, esse meu olhar para nossa realidade sempre foi assim. Então não vou mudar, não vou deixar de acreditar que há esperança, que tem dias melhores e que a gente vai superar tudo isso e que ainda nós vamos trazer muito conhecimento para a nossa realidade, né? Que a gente vai agregar muita coisa boa ainda para a nossa vida, para a nossa prática, porque afinal de contas nós merecemos, né? Eu acho que nós somos um país, um povo, não vou nem falar daqueles, né? Que a gente sabe que parece que é descrente total de que esse vírus está aí, esse vírus está matando, e agora tem esse da Índia também, que não é pouca coisa. Mas nós vamos vencer isso, nós vamos vencer e ainda vamos ganhar muito com toda essa experiência, pensando pelo lado bom, porque o lado ruim tem sim. Tem muita coisa ruim que aconteceu em 2020, 2021, muita coisa, muita perda, muita morte, muita dor, muita tristeza. A gente tem muito de pessoas queridas, amadas, que perderam a vida, perderam seus entes queridos, perderam seus pais, filhos, famílias. Eu perdi meu irmão, eu perdi meu tio, você entende? Assim, eu sei que... Mas não adianta, né, gente? Não adianta eu ficar aqui... lamentando, né? Porque não vai trazer ele de volta, não vai trazer meu irmão de volta, não vai trazer meu tio de volta, não vai mudar, não vai. Se eu fico só reclamando, eu tô clamando novamente para que tudo isso aconteça. E eu não vou clamar novamente para essas coisas ruins acontecerem. Eu estou pensando somente em coisas boas e que a gente volta com segurança. Então, esse acolhimento dessa semana, desses alunos que vão voltar, ele tem que ser um acolhimento diferenciado mesmo, um acolhimento de além de acolher o lado emocional, porque é muito tempo para as crianças, né? Teve criança que não teve nem prézinho, ou já vem para o primeiro ano, difícil. Então você tem toda a questão do alfabetizar, porque no online você sabe muito bem que a realidade não é 100%, não é assim que acontece. Oi, gente, para quem está chegando agora, a realidade no online da alfabetização é complicada. Não acontece? Não, gente, não estou dizendo que a alfabetização ela não acontece. Só que ela não é 100%, né, gente? Não tem como você conversar, não tem como você formar na parte do emocional, você entende? Toda a tua parte de intervenção. Não acontece, não tem jeito, né? Nós sabemos disso, a gente sabe dessa realidade. Não é uma coisa que você fala assim, eu não sei, não, tá alfabetizando normalmente. Não tá alfabetizando normalmente nada. Se alguém falar que conseguiu alfabetizar no teletrabalho, no remoto 100%, tá mentindo. Não dá. Ouve aula, ouve sim, ouve aula, ouve interação, ouve alfabetização, ouve.
Mas ela não é 100%. Não tem como, porque a criança precisa de interação social. Não dá para você falar que simplesmente a criança aprendeu e é o online e acabou. Não, ela precisa interagir com o próximo, ela precisa interagir com as outras crianças, ela aprende nessa interação. O meu, o do outro, né? O meu ser, o ser do outro, o respeito. Tudo isso a gente ensina, tudo isso é ensinado na escola. Então, não adianta falar que a educação foi perfeita, 100% maravilhoso no online, porque não foi. Isso é enganação de bobo. Então, assim, podem até tentar me vender, mas eu não vou comprar essa informação como 100%. Ela não é real. Eu sei muito bem das defasagens, das dificuldades que nós tivemos durante essas aulas. Não foi fácil. Porém, era o que nós tínhamos, não tinha outra opção. Era assim que a gente tinha que trabalhar e foi assim que nós trabalhamos. E foi assim que a gente deu conta desse processo, dessa interação. Uma coisa boa, gente, assim, que a gente dá pra gente tirar é que como faz falta, né, a escola. Como faz falta a interação. A gente percebeu aí nesse momento que acontece a escola, a educação acontece sem o espaço físico. Isso é fato. Continuou acontecendo, as aulas continuaram. Mas o faz de conta também, né? O faz de conta que aprendeu, o faz de conta que ensinou, tudo isso aconteceu. Não é só uma coisa que acontece. Isso é ruim? Oi, Marcos, tudo bem? Isso é ruim? Sim, isso é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque não houve 100% de aprendizado. Por mais que você queira acreditar que foi bom por um lado. Eu acho assim que nunca nós tivemos tanta acesso à tecnologia, a programas, a ajuda, a saber mexer, a saber manusear. Eu acho que assim, a gente nunca teve tanto momentos para usar essas ferramentas como a gente teve agora. Eu acho que isso foi assim perceptível e muito bom mesmo. Eu amo tecnologia e assim para mim não é nenhuma um bicho de sete cabeças, apesar de não saber muita coisa, não sei lidar, não sei mexer, mas sou curiosa e gosto. Eu gosto da tecnologia, eu gosto de aprender coisa nova. Eu fiz muitos cursos nesses momentos aí, 2020, 2021. Não tinha o que fazer, não posso sair, não posso fazer alguma coisa, então parada eu não vou ficar, porque como você diz, né, cabeça vazia, oficina do diabo, né, então assim, mente vazia, oficina do diabo. Então assim, eu não quis ficar sem fazer nada, eu fui atrás, eu fui estudar, eu fui fazer curso, eu fui me dedicar. Então assim, eu tô fazendo curso desde maio do ano passado, então faz 1 ano que eu estou fazendo cursos direto, não parei assim, quando acaba um eu começava o outro, acaba um eu começava o outro. Eu me dediquei a mim, era o que eu tinha, não tinha outra coisa para fazer. Ficar resmungando, ficar falando, ficar questionando, reclamando, me desculpa, não faz parte da minha vida esse momento. Então assim, eu fui atrás, cursos gratuitos, cursos pagos, cada um, gente, quem quer corre atrás. Então assim, eu fui, mas não foi todo mundo que conseguiu ter esse mesmo olhar para essa pandemia, ter essa mesma serenidade, ter esse mesmo que eu estivesse com medo, tá? Porque não pensa vocês que eu também não estava com medo e continuo com medo, em pânico, mas a gente tem que enfrentar os nossos medos, a gente tem que enfrentar os nossos pânicos e como eu falei, eu poderia muito bem olhar para o meu mundinho, né, ali para o meu umbigo e falar assim, por mim tudo bem, eu já tomei as 2 doses da vacina, já passou meu tempo, então caso eu pegue, eu pode pegar suave. Não, gente, não tem isso não. Não tem esse negócio. Tá vindo um monte de cepas novas aí, vem da Índia, vem de lá, vem de cá. Você não sabe como o seu corpo vai reagir. Não adianta você falar que tá tudo bem e que... Não tem isso não. Se a gente ficar doente, se vir um vírus desse aí... Gente, tá tão frio aqui, tão vento gelado. Eu tô aqui no terraço, olha, tá frio. Então assim, não adianta a gente falar que tá tudo bem. Não, cada corpo reage de um jeito e eu não vou me arriscar e falar, não, tudo bem, já tomei vacina, eu posso. Não, posso nada, eu não quero saber de pegar nada, não quero me arriscar, não.
Você entende? Eu sempre tomei maior cuidado, eu sempre tive maior zelo. E afinal de contas, assim, eu tenho a minha sogra que mora no mesmo quintal e que a gente tem que zelar pela saúde dela também. Não é simples, então tem que ter todo o cuidado. Eu quero visitar meus pais, eu não consegui ver meus pais no ano passado, eu vi meus pais em maio do ano passado, quando faleceu meu irmão. Mas foi uma coisa tão surreal visitar meus pais, você não poder chegar perto, abraçar, tirar a máscara, você entende? E é naquela dor, aquela coisa, foi muito complicado, muito complicado. Então, assim, não quero me arriscar, não. E como é que a gente vai acolher os nossos professores, os nossos alunos, sem nos colocarmos em risco, sem nos colocarmos em perigo? Existe todo o protocolo de saúde que a gente já, assim, ó, tá cansado de ler de ponta a ponta, de voltar, de grifar, de pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Existem pessoas com Covid sem febre, sem reação nenhuma, e deu positivo, não teve dor, não teve corpo doendo, não teve febre, não teve nada, e deu positivo Covid. Aí achou que falou, não, deve ter sido um falso positivo, né, vou fazer de novo, porque não pode ser. Fez de novo, deu positivo de novo, ou seja, não era falso positivo, não, a pessoa não teve nada. E pegou Covid, então assim, não vem me falar que com esses meditorzinho aí de temperatura em entrada e saída de shopping, de escola vai funcionar, não vai, esquece, isso não é real, é uma enganação, eu acho que é um engana bobo, você entende? Isso não mede, não adianta, gente, tem casos e casos, casos e casos. Então assim, é uma realidade muito difícil, é uma realidade. Mas nós temos que enfrentá-la e vamos enfrentá-la da melhor maneira possível. Então, vamos com cuidado, vamos acolher sim, porque eu estou morrendo de saudade das crianças, eu já falei para vocês, eu sou uma coordenadora que eu fico no portão e eu vejo todos os meus 300 alunos que entram à tarde, de todas as salas, eu vejo todas, entendeu? Então assim, eu tô ali pra acolher, pra perceber a roupa, o cabelo, se tá com o cabelo mais curto, cabelo colorido, se perdeu um dentinho, se chegou no portão e vai falar pra mim que, sabe, eu estou ali pra tudo. Eu estou ali até pra ganhar um dentinho de presente quando perdeu o dentinho, né, os piquititico nosso. Então assim, eu sempre gostei muito de acolher os alunos no portão. E abraços, sabe, eu tô lá para acolher mesmo, eu quero que eles venham felizes para a escola, que eles aprendam, que eles sejam felizes ali, que aquele ambiente seja um ambiente que vai deixar da 1 até as 5h30, aquele espaço mega hiper super feliz, que ele venha para a escola para se divertir, o lugar da escola é esse. É para que essa aprendizagem seja realmente fruto de muita informação, formação, qualidade, conteúdo, risos. E que a criança veja na escola um local rico de aprendizado e não uma coisa maçante que vai lá para cumprir coisas de caderno, de lousa e acabou, você entende? Essa interação ela tem que ser muito além disso tudo. E agora, como é que a gente faz, né? Como é que a gente acolhe? A gente vai acolher da nossa melhor maneira possível, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa saúde, respeitando tudo que a gente tem que respeitar e mais um pouco, para que a gente consiga vencer, para que a gente consiga dar conta de tudo isso da melhor maneira possível, tá? Então, assim, hoje eu peguei o domingo, né? Eu queria ler, mas aí eu não estava concentrada para leitura, então eu não consegui fazer nada de leitura. Aí eu comecei a me organizar para a reunião, né? De ATPC, que nós temos reunião amanhã. Também não consegui me centrar naquilo. O que eu consegui fazer? Eu queria fazer coisas para recepcionar os alunos, porque eles voltam amanhã e eu estava com a sala de primeiro ano, né? E ainda amanhã vou continuar com eles. Então eu pensei assim, ó, tudo que a gente viu durante esses meses, né? Desde fevereiro, falando, eu queria pensar em alguma coisa para resgatar toda essa fala, porque até então foi tudo online. Então agora que vem pro presencial para fazer esse presencial mesmo com eles, essa parte lúdica, essa parte de brincadeira, essa parte de conversa, de interação. Então eu comecei a preparar as coisas, as atividades, resgatando o aprendizado, resgatando essa memória semântica, né, de tudo que foi trabalhado, de tudo que foi visto. Então eu comecei a preparar atividades e assim, eu fiz um curso do Canva e eu aprendi muito a mexer no Canva.
e fazer aquelas atividades bonitas, você entende? Essas atividades que você vê em livros, assim, toda cheia de recortes de cor, bem estruturada. Então, assim, eu queria fazer essas atividades para eles e dentro do material que a gente está trabalhando. Então, nós estamos trabalhando Aprender Sempre, volume 2 do primeiro ano, tá? E lá a gente está trabalhando Animais em Extinção. Então, assim, eu me vi a tarde inteira envolvida em resgatar esses animais, os nomes, algumas características, preparando atividades para os alunos para resgatar aquilo que eles já viram, mas agora eles terem em folhas estruturadas, bem estruturadas, para ter a coisa física, porque até então é só lá no livro e não tem aquele a mais igual a gente sempre faz, entende? Com eles na lousa, o resgate, a conversa, tudo. Então eu precisava fazer isso, eu precisava me sentir útil, né, nesse momento. E eu passei a tarde inteira, quando eu olhei já estava escuro aqui fora. E assim, eu estava sozinha, né? Todo mundo, filhos saem, meu marido foi trabalhar, então eu estava quietinha aqui em casa, eu estava aqui sozinha. E aí eu comecei a me encantar. Desculpa. E preparar as atividades para eles em cima de tudo aquilo que a gente já tinha feito. Oi, Cris, tudo bem? Preparar atividades para essa turminha em cima daquilo que a gente já tinha visto, sabe? O conteúdo já trabalhado, ou seja, fazer uma checagem daquilo que nós já trabalhamos para ver se realmente a coisa fluiu, para ver se realmente eu preciso resgatar alguma coisa. E eu sei que eles têm defasagem, sim, do alfabeto ainda, eu preciso retomar o alfabeto. Então, assim, eu me vi preparando atividades com a foto deles, com letras inicial, final, contagem de letras, sons, outros nomes que começam com a mesma letra, e aí você vai no embalo preparando as atividades. Falei, gente, eu preparei atividade que eu acho que dá para mais de a semana inteira, não é nem só para essa semana. E foi muito gostoso fazer isso, você entende? Foi muito bom. Foi muito bom preparar, foi muito bom me organizar, foi muito bom voltar, você entende? A pensar nessas coisas, porque até então eu preparava essas atividades, mas só no livro, porque assim, o tempo é muito pouco, né, gente? Não tinha como você preparar a lição para eles para 2 horas online, assim, você entende? Não, é muito pouco tempo, muito pouco. E é o tempo que eles têm, não tem mais. Não adianta falar que você vai ficar 4 horas com as crianças na frente do celular, porque, me desculpa, isso é a coisa mais errada do mundo. E aí, assim, a gente ficava com esse tempo com eles e eu passava o livro que eles estavam usando, né? A leitura, chamava para leitura e tudo bem. Aí eu me vi preparando a atividade e, assim, eu me perdi na hora, você entende? Tão gostoso que foi você voltar a fazer isso. E, sim, faz 9 anos que eu não fico com a sala de aula comigo, você entende? Um mês inteiro, assim. Então, eu me vi ali preparando, organizando as aulas. E foi muito bom, foi muito gostoso. Porque 9 anos na coordenação, o olhar para a alfabetização, o olhar para a sala muda muito, né? É outro olhar, é outra pegada, né? Porque você começa a verificar o porquê que você tá dando aquela coisa, você entende? Por que você tá dando aquela atividade? Não é mais uma atividade do livro, não é mais uma atividade da internet, não é uma folhinha para que... Onde é que o meu aluno precisa? O que eu preciso dar para que ele avance daquela hipótese que ele tá? Então, você começa a ter outro olhar. Você não começa a simplesmente copiar e colar atividades da internet ou só aquilo que está ali no livro, no material. Ou no currículo em ação, ou no Aprender Sempre. Vai muito além daquilo, não é mais aquilo só. Então você precisa saber o porquê que você vai fazer tal coisa, né? E eu falo que ainda nós temos muitos professores que não pensam assim. Você entende? A atividade é aquilo ali. Por que você está dando? Porque está ali no livro e acabou. É aquilo ali, você entende? A explicação está ali, o básico ali e acabou. Então, assim, não leva o aluno a refletir, não leva o aluno a pensar, não leva o aluno a passar de hipóteses, ou não leva o aluno a contar como é que ele pensou naquilo, como é que ele tem aquela... Por que você acha assim? Por que você pensa assim? Você entende? Parece que é tudo muito mecânico e isso a gente tem que resgatar, a gente tem que olhar de novo agora, porque eu falo que o online, você percebeu muito isso, né?
Por quê? Porque você tá, no mesmo minuto que você tá aqui, você entra em todas as salas, você assiste as aulas, você verifica como é que tá acontecendo. Então, assim, são coisas que a gente tem que rever, olhar, prestar atenção, porque a gente precisa de ter esse espaço, né, para nós, e esse espaço de formação para os nossos alunos e para os nossos professores. Um espaço bom. Eu acho que vai chover, porque já começou a pingar aqui, tá? Então, assim, agora, essa semana, acolhimento. Aí eu comecei a pensar que, o que eu vou fazer todos os dias com os meus alunos em relação ao acolhimento? Bom, se a gente está falando sobre saúde, sobre distanciamento, é óbvio que a gente vai ter que trabalhar os cuidados, né, no presencial. Mas eu vou ficar só me amarrando a isso? Isso eles já estão cansados de saber. É óbvio que eu tenho que falar. Mas de hipótese alguma, eu vou ficar só nisso. Eu tenho que trazer o meu aluno à vida, à escola, à formação, ao amor, ao aprendizado, ao encantamento novamente. Meu aluno precisa disso de novo. Não posso deixar esse sonho morrer, não posso deixar isso passar de jeito nenhum. Eu preciso trazer o meu aluno de volta para esse olhar, você entende? Nós não vamos seguir o mesmo caminho, nós não vamos fazer o mesmo percurso, porque esse caminho, essa estrada não existe mais. Nós já cruzamos essa ponte e isso não volta. Mas e agora? O que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu vou à frente? Como é que eu vou avançar? Então, eu preciso de ter esse olhar. Então, o professor precisa também agora de outros olhares. Ele precisa de novas questões, novas perguntas, boas perguntas para ele mesmo. Como é que você vai fazer a partir daqui? São realidades muito distintas, gente. Nós temos professores que dominam a tecnologia, nós temos professores que não saem daquilo, é ali, ó, mesmo na tecnologia, tá? Mesmo na tecnologia, ele não sai disso. O celular acabou de avisar que eu tenho 1% de bateria, 15% de bateria, ou seja, nós temos que terminar a live porque ele vai desligar, tá? Eu nem pensei nisso, que ele estava descarregado. Então, assim, vamos nos cuidar, tá? Vamos pensar agora o que eu faço, né? Como é que eu faço para melhorar essa minha prática lá no presencial também, porque não se esqueça que eu vou trabalhar dos dois jeitos. Eu vou trabalhar. Gente, eu vou sair daqui porque meu celular vai desligar, tá? Vamos continuando falando aqui. Então, assim, nós vamos ter que mudar, sim, o nosso olhar, isso é fato. Nós vamos ter que nos aperfeiçoar para novas orientações, nós vamos ter que ter novos jeitos, né, de dar aula, nós vamos ter que ter... Deixa eu achar minha bolsa. Nós vamos ter que ter esse olhar para a educação. Deixa eu achar meu carregador aqui, gente. Peraí, 2 minutinhos. Achei. Então, nós vamos ter que olhar para a educação diferente, né? O que nós vamos fazer agora? Como é que a gente faz? E os nossos alunos, eles vão vir com uma carência total, tá? Uma carência total. Uma carência de contato. Uma carência de... Vou segurar o telefone agora, tá? Uma carência de contato, uma carência de escola, uma carência de amizades, uma carência de professor, uma carência de amigos, uma carência de liberdade, correria, pátio, recreio, uma carência de sentar na sala de aula, tá? Então, assim, não vai ser fácil, não vai ser fácil. E eu vi uma situação esses dias de uma professora me contando, né, que ela tinha orientado o filho dela bastante, sabe? Não pode conversar, não pode tirar máscara, não pode chegar perto, vai sentar longe do amiguinho, não pode isso, não pode aquilo. E foi a semana toda falando a mesma coisa. Não pode, não pode, não pode, não pode. Tudo bem. Ah, não, Gia, ensinei, ele já sabe? Já tá bem assim, então assim vai ser fácil, vai ser mais tranquilo. Acabou de chegar lá na escola, quando ela virou o rosto, virou para trás, os dois amiguinhos já estavam abraçados, ele e o outro. Foi falta de ensinar? Não. Filho de professora. Foi falta de falar? Não, ela falou a semana inteira.
Ela falou, ela educou, mas o emocional foi mais alto. Tá? Então, assim, não vai ser fácil e não vai acontecer... Nossa, deixa eu tirar o óculos daqui. E não vai acontecer do jeito que a gente tá achando que vai ser. Vai ser diferente. Não vai ser. Não vai ser assim. Então, nós temos que nos preocupar muito com esse jeito de levar as crianças a refletir sobre esse emocional. Além de trabalhar o emocional, nós vamos ter que nos preocupar com resgatar aquilo que a criança não teve, porque não se esqueça que os primeiros anos deste ano não teve pré o ano passado, tá? Não teve pré. Tá? Sim. Não só eles, todos nós estamos carentes. Eu estou carente de abraço, estou carente de aperto deles, você entende? Eu estou carente dos meus alunos. De todos os meus 270 e poucos alunos que tem nesse horário da minha escola. Eu estou carente deles e assim, eles estão carentes de tudo. Eles estão carentes dos amigos, eles estão carentes do abraço, do correr, do brincar e da aula de educação física, gente, que eles amam. Ah, coitada da Bruna. Eu tenho a Bruna e o Júnior. E assim, eles amam educação física, eles amam correr, eles amam brincar. Então, este momento de acolhimento, eu preparei uma atividade para fazer com eles amanhã, onde a gente vai trabalhar emoção. Como é um primeiro ano, não dá para você trabalhar só com palavras, né? Assim, sentimentos. Você vai falar na oralidade sobre sentimentos, mas na hora de você registrar isso é através de carinha, né? Através de emojis, né? Para que eles pintem, para que eles desenhem, para que eles registrem ou para que eles falem. Você entende? Aí é a hora de você, do professor, usar o celular para aula ao vivo, para filmar esse momento de emoção com eles, você entende? Para ter isso registrado de quando eles voltaram. Porque isso é história, gente, isso é para a vida deles. Essa história é para nós. 2020, 2021 tá marcado na história do mundo. Não é Brasil. Não é a minha escola, não. Está nos livros de história para sempre. Daqui 100 anos vai ter gente estudando, vai ter gente falando que em 2020 e 2021 teve o vírus, teve a Covid no Brasil, tá? Então, assim, vamos pensar com calma nesse emocional, vamos trabalhar muito esse lado com eles, mas, assim, tirar eles desse local aí que tá parado, tá? E trazer eles novamente pro encantamento. Esse é o papel do professor nesse momento. Esse é o nosso papel. É tirar os nossos alunos desse medo, tá? É tirar os alunos desse medo, desse pavor, desse Covid, dessa realidade dura, triste, e trazer eles para o encantamento novamente. Do como é bom estar na escola, do como é bom estar com os amigos, mesmo sem poder abraçar, mesmo sem poder abraçar, beijar, estar junto. Então, assim, nós temos que... com certeza, Cris. Então, assim, é um jeito diferente, é um olhar novo, mas é um olhar que vai ter que acontecer. É um olhar que a gente vai ter que ter, é um cuidado que nós vamos ter que ter com a gente, tá? Com nós, com os nossos, no meu caso, com todos os meus professores, né? Da escola. Falo só dos meus do Fundo 1, mas, que estarão comigo nesse horário, mas... Eu falo também daqueles professores que são do grupo de risco que não vão voltar por enquanto. Falo daqueles profissionais que estão com Fundamental 2, ensino médio. Então, assim, é toda uma realidade que a gente vai ter que reconectar, se entende? Rever, nos reposicionar, reorganizar. Sabe aquela coisa assim que você vai ter que mexer com tudo? Então, nós vamos ter que mexer com tudo. Por quê? Porque a gente nunca viveu isso, a gente nunca teve isso na vida. É a primeira vez que a gente enfrenta isso, é a primeira vez que nós vamos voltar para uma sala de aula pós-Covid, pós-pandemia. E nem sabemos se a gente continua depois, se entende? Se a gente continua lá, se vai estar tudo bem, se não tem nada mais, e as aulas vão retomando aos pouquinhos, se entende? Entrar nos eixos de novo, com todo cuidado. Então, assim, ainda é uma incógnita, ainda é uma coisa, assim, muito complicada da gente decidir.
Não sabemos se isso é uma coisa que vai começar e pronto, vamos para frente, ou não, ou se é uma coisa que a gente vai começar e daqui a pouco a gente fala assim, ó, suspendeu tudo de novo, sabe, aquela coisa. Então, assim, é uma ansiedade, é uma frustração, é um medo e uma incerteza de tudo. É isso que a gente está vivendo. Mas a gente tem que fazer, né? Não tem como você não recepcionar, não acolher, não fazer, não levar isso para o aluno de uma forma bem suave, bem leve. E aí vem. Você, professor, está suave, está leve para fazer essa acolhida? Nós não estamos, né, gente? Então, assim, tem professor que não está. Tem professor que sim, tá mais leve, tá mais tranquilo, sabe lidar melhor com a situação. Mas tem professor que não está leve, não está suave, não está seguro, não está se sentindo ainda em condições de voltar. Por quê? Porque não foi vacinado. Não é do grupo de risco e não foi vacinado, ou seja, ele tem que voltar. E aí? O que você faz? Se você tem família, se você tem idosos em casa, se você tem criança, como é que você volta? Como é que fica a sua cabeça, gente? Ninguém vive só de amor, não. Você entende? Nós vivemos de salário, de dinheiro. E nós vivemos muito assim do respeito com o próximo. Como é que eu volto se a minha professora não conseguiu tomar a vacina ainda? Entendeu? Como eu tô tudo bem comigo se a minha pro não recebeu a vacina ainda? Eu estou imunizada, mas ela trabalha comigo. E aí? Então, assim, é um momento de acolhimento muito, muito único, ímpar. E sabe como ele vai ser? No dia a dia. É no jeito de você lidar e tratar com todos os seus professores, os seus alunos. E ensinar eles a esse retorno, a essa nova conexão, a essa nova realidade e ao mesmo tempo mostrar para eles a importância de voltarmos, a importância da vacina, a importância do respeito, a importância desse momento que a gente está vivendo e de tudo que a gente passou e ainda que a gente vai passar, mas a gente vai passar como? Juntos, vivendo juntos esse momento, vivenciando esse momento juntos, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, assim, é uma angústia muito grande? Sim, é uma angústia muito grande. Porém, gente, a gente não pode deixar que essa angústia maior consiga vencer aquilo que a gente tem com a gente. Essa esperança, essa capacidade de acreditar que a educação é fundamental e ela precisa, sim, retornar. Retornar com segurança. Tá? É complicado a gente pensar no todo? É complicado a gente pensar no todo. Por quê? Porque o todo ainda não foi vacinado. Não foi. E deveria ser. Porque aí você volta com mais segurança, você volta com mais certeza de que você entende? Você não vai correr o risco de levar nada para sua casa, para sua família. Aí é que está a questão. Por quê? São 30 alunos na sala de aula, 30 alunos diferentes um do outro, 30 alunos vivendo uma realidade. Eu não sei se o irmão daquele aluno, o pai daquele aluno, a mãe daquele aluno acredita na máscara, no álcool gel, na higiene, não sei qual é a condição de vida do outro lado e que essa mãe e que essa criança estão sendo bem guardados do mesmo jeito que eu estou guardando a minha saúde, aos meus familiares. Eu não sei como é que está lá na casa deles. Não sei. Eu vou lidar com este aluno. Ele vai estar na minha sala também. Então aí entra o medo, sim. Aí entra a insegurança, sim. E eu não tiro a razão nenhum segundo delas. Não tiro. Entendeu? Não tiro. Porque não é fácil você ser obrigada a voltar e pensar que você não conhece aquela criança que está lá na sua sala, a realidade da família daquela criança, como é que ela está na casa dela. E como é que você vai acolher uma criança que para ela você é tudo? Você é a figura de admiração, de amor, de carinho que ela tem? Então ela vai te olhar com olhares de minha professora, né?
e que você tem que olhar para ela com um olhar assim de indagação, de que como é a vida da sua família em casa, como é a segurança, como é o cuidado. Será que a família dessa criança acreditou no vírus ou será que ela está achando que é uma gripezinha também? Então a gente tem muitas coisas para ponderar. A gente tem muitas coisas para olhar. Mas é isso, gente. Queria só conversar um pouquinho com vocês, falar sobre esse acolhimento, sobre essa ansiedade, sobre esse medo e desejar a vocês que tenham um excelente retorno, quem vai voltar amanhã. Para quem já está trabalhando, que Deus cuida de você e você cuida de você, porque você tem que fazer por você, porque ninguém mais faz, tá? Não se esqueça nunca, que independente de tudo, nós somos um número. Um número. Que se você ficar doente, se você ficar de cama, se você morrer, esse número vai mudar lá na ficha. Vai vir outra pessoa para assumir o seu lugar e assumir com outro número. E você simplesmente deixou de existir. Tá? Então, assim, cuida de você, cuida da sua saúde, respeita você, faça de tudo para o seu cuidado. Em nenhum momento descuide da máscara. Em nenhum momento aceita ninguém ao seu lado sem máscara. Se proteja, tá? Bom retorno. Fica com Deus, boa noite e até. Boa semana.